Bom dia, meus irmãos. Shalom. Glória a Deus. Estamos nesta manhã juntos para celebrarmos ao Senhor neste domingo, dia 16, né? 16 de maio, é o mês da família. E nós estamos juntos aqui para adorar a Deus. Hoje teremos o nosso irmão, nosso amigo Pastor Márcio, que trará a palavra da parte de Deus para nossas vidas. Vamos aguardar que os irmãos cheguem aí. Olá, irmã Jane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vai, não mexe não, vem pra cá. Bom dia, irmã Jane, tudo bem com a senhora? Louvado seja Deus. Vamos aguardar os irmãos chegarem para nós darmos início ao nosso culto. Papai? Não, papai, não mexe aí não, viu? Vem cá falar com os irmãos aqui, vem. Vem cá falar com os irmãos. Vem cá. Irmã Lundinha, bom dia! Diga bom dia, irmãos! Irmãos, Tudo bem com vocês? vocês, Estou aqui, arrumada para o culto, fala aí. Não, pai, peraí, não mexe não. Isso. isso. Diga, tudo bem com vocês, amados? Solta um beijo para os irmãos. Isso, diga, olha a minha Bíblia aqui, ó. Vivi. Olha a minha Bíblia. Olha minha Bíblia. Que legal. Que legal. Pronto. Dos bildos. Pastor Márcio, seja bem-vindo, meu pastor. Do Deus abençoe. Soi. Tá tudo bem, pastor Márcio? Uhum. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, a tia Lurdinha tá falando bom dia, linda. Fala bom dia, tia. Bom dia, tia. Como vai, tudo bom? Tudo Sejam bom? todos bem-vindos, pastor. Já vou lhe chamar, pastor Márcio. Uma Norma. Da nova. Bom, Sérgio, sejam todos bem-vindos. Amém, pastor. Já vou lhe chamar, meu pastor. Dois meus. Vai chegar a solicitação. O pastor já está vindo aí já. Dia de sábado de manhã com criança, gente, dia de domingo é uma benção. Shalom, meu pastor. Shalom. Gostei do pano de fundo aí, meu pastor, viu? Fiquei aqui na sala porque Beca vai participar. Ela aqui. Fala, Oi, pastora. princesa! Bom dia. Coisa fofa, bom dia! Bom dia. Tá linda. Diga obrigada. Obrigada. Tá uma princesa. Diga, cadê as princesas daí? Fala aí. Fanny, dá tchau aqui pra amiguinha. Fala aí. Cadê as princesas daí? Olha lá, dá tchau, olha lá. Ô, princesa. Princesa. Beijo. Acordou agora. Diga tchau, amiga. A mais velha, Tá, mentira. vou pegar daqui a pouco, né, da amiguinha. A mais velha dormiu na casa de uma amiguinha e Beca vai pegar daqui a pouco, lá 10h30, mais ou Ela menos. vai princesa. Legal, legal. Então, Glória a Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deixa Deus. só a pastora chegar aqui, meu pastor, para a gente fazer a oração, para a gente começar, Tá bom, combinado. né? Só dando fazendo essa colocação que 10h30 a Beca vai precisar sair, tá? Mas aí Tá bom. ela vai ficar aqui comigo até lá. Não, sem problema, Porque porque senão tem aí, isso. Eita. Padre Irmã Marlene, é vossa mãe, né, pastor? Né? Essa aí é minha bênção. Paz, mãe. Deus te abençoe. Amém. Te amo. Não. Agora a imagem dele tá... A minha imagem tá aparecendo boa aí, pastor? Tá. A do senhor tá turva, mas agora melhorou. Deixa eu ver se é a minha internet aqui, peraí. Tá. Rapidinho. Não, eu tô no 4G, eu vou botar aqui no Wi-Fi para ver se melhora, viu? Tá. Aí o senhor me diz se melhora ou não. Tá bom, Tô digo botando sim. aqui.
Meu Deus. Ela tá bonita. Deixa eu ver aqui, moça. Mamãe, mamãe. Melhorou. Melhorou, né, pastor? Ainda não. Tá aparecendo. Não sei se eu perguntar. Pai Serginho, Deus abençoe. Eu não sei se agora melhorou. Agora tá melhorando. Aí fica turva, volta. Agora... Deve ser a minha internet aqui, que é tanto a Oi que eu tenho em casa aqui, quanto a 4G Vivo que eu tenho no celular. Todos os dois estão uma porcaria só. Mas pela fé vai ficar bom. Mas agora melhorou. É porque eu não tava vendo a beleza do senhor. Isso me preocupa. Eu gosto de ver essa lindeza. Eu agora estou mais bonito, pastor. Viu? Pode... Não, Tô mais com bonito. certeza. Com certeza. Mais ainda. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Muito obrigado, viu? Oi? Amém, pastor? A pastora, vai lá, pastora, rapidinho pegar uma cadeira. Aqui, esse aqui é make-off, viu? O senhor sabe, o senhor tem duas aí, rapaz. Você viu ontem? Eu vi. Aquela massagem ali conserta qualquer coluna. Conserta. Mas é bênção, viu, pastor? É bênção. Filho, é bênção do Senhor. Eu prefiro assim do que uma cama dodói, né? Deixa bagunçar. É como o senhor falou ontem, é saúde, é saúde. Saúde é o que interessa. É isso mesmo, é isso mesmo. Serginho entrou aí e mandou um oi pra gente. Foi, eu vi aqui. Deus abençoe, irmão Sérgio. Obrigado aí pela presença, viu? Amém. Vamos orar, pastor. Chega mais pra cá, pastor. Ó a pastora Dani ali, ó. Vai chegar. Calma. Calma que ela vai enquadrar nesse quadrado aí. Oi, olá. Cheguei. Tchau, tudo bem? Qual é o nome da esposa dele? Rebeca. Rebeca. Dá um tchau pra tia. Tudo? Vem dar um tchau pra tia, Rebeca. Então tá bom. Então se comporta, viu? Então vamos lá, pastor. Vamos orar. Aí se deixar aí sozinha, vai botar esse... É o escritório aí, ou o quarto? O quê? Esse aqui agora é o quarto de visitas. Então vai botar de cabeça para baixo. Vai. Exato. Mas é bom assim, meu pastor. Depois vocês arrumam, faz parte. Verdade. Não, eu tava dizendo a Dani aqui que o padrão aqui é bagunçado. Depois que ela dorme, a gente arruma. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Aqui é a mesma coisa. Glória a Deus por isso. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, te agradecer pelas nossas vidas, pela provisão, pelo alimento, pela saúde. Te agradecer pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida do pastor Márcio, da sua família. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, trazendo sobre nós um espírito, Senhor, de mansidão, um espírito de alerta, Senhor, um espírito de conexão contigo, Pai, a fim de que possamos estar conscientes, Pai, do nosso papel, de nossa posição na terra, Senhor, aqui onde nós estamos, e da missão que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Nos traz essa consciência forte, Pai. Usa a vida do pastor Márcio, da pastora Rebeca, das suas filhas, dessa família, da palavra que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje, que possamos receber, Senhor, e nos alimentar e fazer frutos, gerar frutos, Pai, a fim de que teu nome seja exaltado. Que a tua unção, Pai, aquela unção que o Senhor deu a Eliseu, quando Elias ascendeu, venha sobre nós, unção de primogenitura, unção dobrada, para que o teu poder seja exaltado nas nossas vidas. No nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amém. Meu pastor, a palavra é sua para nós ganharmos tempo, né? E para os irmãos que estão conosco, esse é o mês da família. Como nós começamos na semana passada, foi um culto abençoado, onde vocês estavam conosco também. E
Eu sei que Deus deu uma palavra aí e vai mexer com nossos corações e que todos aqueles que receberem e colocarem em prática, com certeza vão ter suas vidas transformadas. Amém. Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu tô aqui revivendo momentos de quando a gente ia juntos para a igreja. Porque eu tenho sentido essa saudade, essa necessidade, né? E esse culto em família agora, todo mundo junto. Hoje de manhã eu falei com o pastor assim, travou. É lá. Hoje de manhã eu falei com o pastor assim, eu vou descansar, eu não vou aparecer não. Aí ele, não, mas foi você quem convidou para que toda a família... Peraí. Fala, pastor. Travou, hein? Travou. Irmãos, vocês estão vendo a gente bem? Tá... Sejam todos bem-vindos, amados. Eu vou trocar aqui. Não é melhor sair, tá de novo? Não, Acho não. de novo. Eu pedi para ele sair. Filha, toma aqui. Deixa eu botar em você. Vou botar um laço no seu fazer um presente. Aí ele saiu. Irmãos, vocês estão vendo bem a gente? Estão ouvindo bem aqui? O pastor Márcio saiu, parece que a conexão também dele não está boa. Dá um sinal para nós aí, queridos. Tá bem, mano? Ok. Vem, mamãe vai fazer pra você. Pastor, eu vou chamar o pastor Márcio de Vem novo. aqui, ó. Deixa eu botar você. Ele tem que entrar de novo. Sejam todos bem-vindos. Obedecer. Não é assim não, vem cá, deixa a mamãe fazer você. Não, mamãe. Eu vou fazer em mim. Olha aqui. Guarda um pouquinho aí, amados. Esperar o pastor Márcio entrar. Eu acredito que ele também está com problemas lá na internet dele. Não, aqui, ó. mamãe. Aqui eu vou botar uma madeira. Madeira. Mamãe. Mas o culto de hoje é muito importante também. Nós vamos falar sobre perdão. Geralmente nós não temos esse tipo de dificuldade para poder interromper, né? Mas Deus está no controle. Peço paciência dos irmãos. Acabou. O pastor Márcio entrar. Não. Volta. Aí não. Volta. Não. Fecha a porta. Volta, fecha a porta. Quando a Júlia vai piscina, também fecha a porta, por favor. Feche a porta, por favor. Deixa eu ver se eu já consigo chamar ele Fecha a porta, aqui. por favor. Obrigado. Vamos ver se dá certo aqui, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Na hora Amém. que o pastor Adônio estava falando, essa conexão cai. Misericórdia, eu quero ouvir de novo. Eu ia dizendo que eu estou alegre, porque eu estou sentindo o gosto de antigamente, quando íamos juntos à igreja, né? E hoje a gente não tem isso. E agora, mais cedo, eu falei para o pastor, eu estou um pouco cansado, porque amanhã eu vou viajar, eu vou descansar. E ele, não, mas foi você que disse que era para estar todo mundo junto. E eu vim, quando eu cheguei aqui, fui invadida pelo sentimento de como é bom estarmos em comunhão, estarmos juntos, ver Rebeca aí. Eu nunca tive esse privilégio, não senti esse privilégio ainda. Como é bom rememorar os tempos de antigamente, né? A Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? E hoje de manhã, eu tenho certeza que será um dia especial em nossas vidas. Amém. Amém. A recíproca é verdadeira, viu? Quanto tempo, né? Não nos vemos. Pois é. Retiro, não foi? Retiro de casais. Casais. Foi, eu estava grávida, no início da gravidez. Foi. Olha só. A pastora estava grávida e pastor, eu estava rechuchudo. Entendeu? Que eu mandei a foto, eu estava redondo. Rapaz, nós estávamos ali, ó. Amém, gente. Pastor, Oi. fica à vontade, a palavra é sua, da pastora aí, vocês que Deus colocou aí no coração de vocês para nos trazer de alimento nessa manhã. Estamos aptos aqui para receber. Tanto eu creio também que todos os irmãos que estão conosco. Amém. Queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite de vocês. E para nós é sempre uma honra, né, estar aqui juntos, né? Tão somente para engrandecermos o nome do Senhor.
Tá bom? Amém. Amém. Então, o tema de hoje, né, desse mês da família, é 70 vezes 7, a força do perdão. Então, nós vamos ler agora o texto, está na palavra de Deus, que está lá em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 21 ao 35. Mateus 18. Mateus 18, 18, 21 a 35. Uhum. Vai ter que baixar ele todo, né? Pode ler. E diz assim: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. 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 Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre o tema 70 vezes 7, a força do perdão. Vamos entender um pouquinho o que a palavra de Deus nos fala sobre esse ato que é totalmente espiritual e totalmente necessário para vivermos, né, enquanto servos de Deus. Quando começamos a viver num ambiente de humildade e de honestidade, como nos ensina a palavra de Deus, nós devemos esperar alguns riscos e alguns perigos na nossa vida. Quando a gente se dedica ao Senhor, né, quando a gente está na presença de Deus, buscando, praticando os frutos do Espírito, o diabo se levanta contra nós. Ele fica voraz para poder tentar nos derrubar, porque à medida que a gente se aproxima de Deus, né, ele fica furioso, porque ele quer destruir as nossas vidas de qualquer jeito, né? Só que aí, se a humildade e a honestidade não resultarem em perdão, os nossos relacionamentos não podem ser reparados e, consequentemente, fortalecidos. O que eu quero te dizer com isso, meu amigo, meu irmão? Nós precisamos viver todos os frutos do Espírito. Então, muitas vezes a gente fala assim: eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa honesta. Mas se isso não resultar, né, em perdão, os nossos relacionamentos, como eu falei, não podem ser restaurados, né, que consertados, e não podem ser fortalecidos. E é por isso que nós trouxemos essa parábola esta manhã, né, primeiro iniciando com o bate-papo de Jesus com Pedro, e essa parábola, ela ilustra a força do perdão, o poder do perdão. Porque a ênfase deste capítulo é sobre irmãos perdoando irmãos. Aqui não está dizendo se é marido, mulher, irmã, irmão com irmã, filho com pai, com mãe, não. Aqui é no conceito de pessoa, de irmão perdoando irmão.
qualquer que seja o ambiente, seja familiar, seja empresarial, enfim. Então, a ênfase desse capítulo, ele está na força do perdão. É por isso que nós colocamos 70 vezes 7, a força do perdão. A gente vai esclarecer daqui a pouco para os irmãos por quê, né, Jesus falou 70 vezes 7 e por que Pedro, né, se achando que poderia encantar Jesus, falou assim, ó, 7 vezes. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Isso. Então, Pedro, ele reconheceu os riscos envolvidos e perguntou a Jesus como poderia lidar com eles no futuro. Sua pergunta, porém, né, nessa indagação de Pedro com Jesus, revelou alguns erros graves que muitas vezes estamos praticando em nossos dias, achando que estamos vivendo a força do perdão, como nos ensina a palavra de Deus. Irmãos, eu quero já, antes de falar sobre esses erros que eu identifiquei, né, não na Bíblia, tá? Mas que a Bíblia nos traz à luz e que nós identificamos no nosso dia a dia, né, como nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que eu falo sempre sobre o perdão, e eu estava conversando com o Beca aqui sobre isso, é que o perdão, quando a gente perdoa, não é que a gente vai eliminar da nossa consciência, da nossa mente. Não tem como fazer isso. A não ser que a gente tenha uma amnésia, alguma coisa desse tipo. Não. Mas o perdão verdadeiro e genuíno que nos ensina a palavra de Deus é quando a gente perdoa, a gente não esquece, mas isso não atrapalha mais a nossa caminhada. Isso não atrapalha mais o nosso dia a dia, a nossa caminhada, a nossa evolução, o nosso crescimento. Então, Pedro, ele reconheceu esses riscos envolvidos. E nesse diálogo com Cristo, ele cometeu, né? Ele revelou alguns erros graves que cometemos nos nossos dias. Primeira coisa é limites e medidas para o perdão. Irmãos, não há limites e medidas para o perdão. Não há um padrão. Eu só vou perdoar porque foi eu que fiz. Eu só vou perdoar, eu não vou perdoar porque quem me machucou foi o outro. E aí a gente começa a estabelecer limites e padrões no nosso dia a dia e a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não estabelece nem limite nem padrão. É por isso que o 70 vezes 7, né, ele revela muito essa questão de limites. Não tem um padrão estabelecido, não tem um limite estabelecido. Pelo contrário, nós devemos perdoar. Isso é de Deus. Em Efésios 3, 17 e 19, nos diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Então, onde há amor, olha o que eu quero te dizer com isso, irmãos. Onde há amor, não há limites nem dimensões. Porque Deus é amor. Lembra daquela passagem em 1 Coríntios 13? Viva na fé, viva na esperança, viva no amor. Dos três, qual é o maior? O amor. O amor. Porque não tem dimensão, não há limites. Onde há amor, onde há o amor de Deus enraizado e que transcende na nossa vida, que exala na nossa vida, não há limites nem dimensões. E Pedro, é isso que eu quero chamar, por isso que eu falei que ia falar sobre Pedro. Pedro pensou estar demonstrando grande fé e amor ao se oferecer para perdoar pelo menos 7 vezes. Sabe por quê? É sempre Pedro, né? É porque, pastor, sempre ele. Os rabinos naquela época, eles tinham uma cultura, né, uma prática, né, que era suficiente perdoar até 3 vezes. Então, Pedro, na sua cabeça, conhecendo essa cultura, conhecendo essa prática, falou assim, não, eu vou falar 7, porque eu vou surpreender Jesus, eu vou surpreender meu mestre. Então, ele achou que ele poderia estar demonstrando grande fé e amor, né, para perdoar pelo menos 7 vezes. E a resposta é o dobro e não um de quebra mais. E um de quebra. Pois é. Então ele falou assim, ó, eu vou surpreender. Só que a resposta de Jesus, do nosso mestre, né, ele foi bem enfático. Não 7, mas até 70 vezes 7. Isso deve ter espantado Pedro. Afinal, quem isso era diário, né, pastor? Hã?
Será diário, né? Diário, né? E isso que eu estou falando, isso deve ter espantado o Pedro, porque quem poderia manter um registro de tantas ofensas, né? Mas era justamente isso o que Jesus queria demonstrar para Pedro e o que a palavra de Deus está nos ensinando, trazendo para os nossos dias, porque não há limites e padrões, né, na força do perdão. Lá em 1 Coríntios 13, 4 e 5, diz que o amor não ressente do mal. Ou seja, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, isso é perdão. Não há limites, não há padrões quando nós amamos verdadeiramente, porque Ele nos amou primeiro, sem padrão, sem limite. Porque se tivesse limites e padrões no amor de Deus, nós já estaríamos condenados. Nós já estaríamos castigados para o castigo eterno. Se Deus estabelecesse limites e padrões, nós estávamos reprovados. Infelizmente. Só que o amor dele é incondicional. Então, quando tivermos perdoado o irmão tantas vezes, nós formamos em nós o quê? O hábito de perdoar. Isso, o hábito de perdoar, o que deve ser inerente na vida de um cristão. Um cristão que carrega no seu coração o amor de Deus, o amor do Amém. Senhor Jesus. Então Jesus, ele não estava aconselhando um perdão indiferente ou superficial para Pedro, não. Pelo contrário, ele estava mostrando para nós que, de fato, como deve ser o nosso sentimento. Nós não somos desse mundo. Olha o que ele diz, não peço que estire desse mundo, mas que os livre do mal. Nós somos, fazemos parte desse mundo, mas a nossa pátria, ela é celestial. O nosso comportamento visa uma pátria futura. Então, se um irmão que é culpado de um pecado repetidas vezes, sem dúvida encontrará força e poder de que precisa para vencer esse pecado, se receber o quê? Se receber um estímulo de irmãos amorosos e clementes. Ao Amém. contrário, se nós contendermos com esses irmãos, só o incentivamos a mostrar o que ele tem de pior. Mas ao criar um ambiente, e com nós que somos servos de Deus devemos fazer isso, ao criarmos um ambiente de amor e perdão, podemos ajudar Deus a revelar o que há de melhor nesses irmãos. Então não há limites, não há padrões. Quando há amor de Deus, nós temos que liberar o perdão. E nós criamos alguns limites, nós criamos alguns padrões dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. Ah, eu não fiz nada. Então, se eu não fiz nada, eu não preciso perdoar. Eu já ouvi muito isso. Ah, quem pisou no meu calo foi ele. Ah, quem fez isso foi acolá. Ah, eu não vou me dobrar não, porque... Ainda só um adendo aí, pastor. Pode fazer. Segura aí para você não perder, viu? Não, claro. Exatamente, as pessoas geralmente elas dizem assim, eu sou uma pessoa boa, não desejo mal a ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu quero o bem de todos, eu dou esmolas, né? Então, eu sou uma pessoa boa. Né? Esmolas também, ação social, dizimar e outras coisas mais. Cumpre as regras, mas é uma pessoa totalmente, justamente cumpridora de regras, que não ama, porque assim, os fariseus, eles cumpriam as regras. E quem saía da linha, saiu da linha, a gente tritura. Então, o perdão, as pessoas, Deus espera de nós, é uma comunicação de amor. As pessoas esperam de mim, do Senhor, das famílias cristãs, uma comunicação de amor. Uma visão diferente. Porque Jesus, como o Senhor bem citou, João 17, João diz, estão no mundo, na sua oração sacerdotal, estão no mundo, mas não são do mundo. Guarda-os na verdade, que a tua palavra é verdade. Então, quando nós estamos guardados na verdade, nós expressamos justamente a essência de Deus, que é o maior, que é o perdão, que é essa comunicação de amor. E eu tenho mais umas coisas que eu anotei aqui, a partir do que o senhor estava falando, dentro da questão do nosso controle, da nossa
plenitude dentro das nossas emoções. Mas eu vou deixar para depois, se tiver espaço aqui, para o senhor não perder o time aí. Pode seguir. Não, pode ficar à vontade, viu? Viu? Numa da frente eu dou outra adendo. Tá bom. Mas que nós sabemos que não é fácil, né, pastor? Não. Eu vivi isso recentemente. Imagino. Esse perdão, pastora, nós só conseguimos ceder pelo poder do Espírito Santo que mora, do Deus Espírito Santo que mora em nós. Eu já contei algumas experiências que eu tive aqui de ter que perdoar uma pessoa que eu queria que ela morresse, na verdade, eu queria matar ela se eu pudesse. Eu estou falando porque eu sou homem e eu tenho a obrigação de ser sincero, de ser honesto com vocês. Eu não sou de pau nem de pedra, eu sou homem. Mas eu clamei para o Espírito Santo, disse, Pai, me ajuda, de mim mesmo eu quero que ela faça assim, quero que ela seja isso, quero isso aqui. Mas eu sei que o Senhor não quer isso, eu quero que o Senhor me ajude. Irmãos, Deus, ele nos leva numa jornada em que você começa a entender essa essência, como o pastor falou, é uma plenitude. Quando você perdoa, você consegue viver, começar a andar numa jornada para ver a plenitude de Deus. Como o pastor falou na palavra que está aí, que o senhor citou em Efésios 3,17, qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade da imensidão do amor de Cristo, que é uma coisa que é plena. É plena. Não tem como mensurarmos racionalmente Não. falando, né? Não tem como. E foi isso que Pedro, né, achou que poderia enquadrar em qualquer racionalidade humana a grandeza do amor, falando 7 vezes. Porque ele falou o seguinte, eu vou dobrar e vou colocar mais um de quebra, como o pastor falou, né, para poder surpreender Jesus. Só que o amor, é isso aí, meu pastor, o amor é imensurável, não tem como. E quando nós somos tocados por esse amor, e nós e colocamos em prática diariamente, nós temos que vencer alguns desafios. Dentre eles, né, esses desafios que às vezes o sentimento humano vem, né, e eu também já passei por isso várias vezes, né, diversas vezes, e que às vezes a gente fala assim, não tem como, mas quando a gente libera, né, e é o que eu falei aqui, a gente cria o hábito de perdoar, né, e isso é um hábito, a gente vai trabalhando, exercitando, é igual um músculo. Quando a gente exercita, ele vai crescendo. O perdão é a mesma coisa. A gente vai trabalhando o perdão em nossas vidas e ele vai crescendo, tornando-se um hábito e termina que a gente consegue chegar. E às vezes a sociedade está tão de cabeça para baixo que às vezes nós somos rotulados como idiotas, como imbecis, como bobos. É porque você perdoou, você não fez nada, você não fez aquilo. E começa a rotular a gente de uma forma negativa. Irmãos, eu quero te dizer, eu falei para minha esposa, né, eu conversei com o pastor Tony, ela viveu recentemente, mas glória a Deus, e ela exercitou isso, e eu falei para ela, filha, né, a glória é de Deus. Como é que você está se sentindo? Ela muito melhor. Eu falei, daqui para frente é sempre assim, porque isso é plenitude, como o pastor falou, isso é plenitude do amor de Deus. Isso não tem preço, não tem como a gente mensurar. Quando a gente exercita isso a cada dia, a gente vai crescendo e vai abrindo novos desafios. A gente vai se aprofundando na presença de Deus. Então, primeira coisa que o texto nos chama a atenção e traz para as nossas vidas é que não há limites, não há padrões para o perdão, porque nunca houve na palavra de Deus limite nem padrão para o amor dele, porque se houvesse, a gente já estaria condenado. É verdade. Pastor, só para não esquecer que eu queria falar aqui o seguinte, às vezes nós, as pessoas que estão aqui conosco, tem alguma situação com alguém muito próximo, com alguém que você não esperava, aquela decepção, e você está vivendo numa angústia, num rancor, numa raiva, num ódio, em todos esses sentimentos ruins que derivam da falta do perdão, essa raiz está no orgulho, pecado e orgulho, depois vem tudo isso. E a pessoa diz assim, não, mas o que ele me fez não tem desculpas, mas o que ele me fez é muito grave. Mas o que ele me fez não tem condição de desculpar. Mas é por isso que tem o perdão. O perdão é para uma coisa que não tem desculpas. Não tem desculpas, não tem justificativa. Porque quando Jesus estava na cruz, ele liberou perdão.
Eu não entendia, porque você estava na cruz, cravado, sendo humilhado, passando por aquela situação vexatória e ainda sendo escarnecido, ainda levou aquela furada na sua costela. Ele disse, Pai, perdoa-os, Perdoa, porque não pois sabe o não que. sabem o que fazem. Na hora que Jesus fez aquilo, quando ele libera o perdão, ele concede ao homem a condição da salvação, porque quem estava sendo atingido era ele, mas quem estava sendo preso, quem estava sendo condenado eram aqueles homens. E o amor de Cristo é tão imenso que ele acabou, no momento que ele cede o perdão, que ele diz, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus libera o perdão para toda a humanidade ali, Amém. numa expressão de amor imensurável. Deixa eu fazer uma contribuição. Perfeito. A pastora quer contribuir também. Pode falar. Quando a gente fala sobre perdão, a gente está falando das emoções, né? E as emoções, quando elas não são tratadas, elas vão gerar doenças. Nós falamos isso nessa live, uma live durante a semana. A falta do perdão, pastores, tem adoecido famílias por completo. E essa ausência do perdão é uma doença silenciosa. Você não consegue mensurar o tamanho da ferida que você está criando dentro de si quando não há esse perdão. Então, é como se, quando não há a consciência da necessidade de falar, de liberar o perdão, porque a gente sempre se coloca na posição de vítima. É normal, a gente acha que foi o outro quem feriu, o outro é o causador, muitas vezes mas não está, a consciência que está em nós, às vezes não está sobre o outro. E aí vem o maior grau de dificuldade, porque nós temos que nos humilhar, nos sujeitarmos, não é? Mesmo às vezes estando certo, mas se a gente olhar para a cruz, pensar o que o pastor acabou de falar, que Jesus morreu por nós, foi ferido, foi transpassado pelas nossas feridas, pelas nossas pisaduras, nós vamos liberar perdão com muito mais facilidade, porque nós vamos reconhecer que nós não somos nada, nem ninguém. Especialmente hoje, que nós estamos falando para famílias, quantas famílias têm vivido na prisão da falta do perdão, com o marido, com a esposa, com os filhos. E eu tenho percebido famílias extremamente infelizes, pastores, vivendo uma aparência, a gente lê no olhar das pessoas que aquele comportamento, que determinadas atitudes não é normal. E virou hoje uma utopia, uma família feliz. Utopia é o que nós vivemos. A aparência de sermos felizes. A gente precisa resgatar essa identidade de que o melhor de Deus ficou escrito, que é para nós vivermos. Nós temos que viver esse melhor de Deus. É difícil, Eu digo que o perdão é você lembrar da ferida e não sentir dor. Todas as vezes que nós fazemos um tratamento, a gente zera aquela conta para iniciar uma outra. O perdão vai fazer parte da nossa caminhada até a morte. Ele existirá. Todos os dias nós temos que estar dispostos, prontos a perdoar. Como eu disse, não é fácil, mas faz parte da nossa lapidação, do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. E sabe o que o perdão nos constitui, pastores? Autoridade para falar a outro. Quando eu vivo uma situação que me feriu, que me machucou, que gerou em mim um tratamento, ele gera em mim uma cura e também uma autoridade para ministrar sobre. Então, todas as vezes que nós somos desafiados a nos humilhar, a deixar os nossos eus falar mais alto, a gente está, na verdade, sendo ministrado, a gente está sendo liberto, liberado e validado. Graduado ou pós-graduado para falar daquele assunto com toda a autoridade da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Só que nem todo mundo entende isso. E também não é para todo mundo. Né? É com quem Deus tem realmente um chamado que lança para cuidar de pessoas. Então, nós estamos falando de algo hoje muito importante, que é o perdão, que é parte das nossas emoções, muitas vezes uma emoção escondida, porque causa dor, ninguém quer colocar para fora, é melhor deixar numa gaveta lá, mas ele está lá, ele existe. E ele vai nos corroendo, mas é melhor que a gente trate isso antes que venham outras doenças, agora já físicas, que nos cale para sempre. Por que todas as vezes que alguém tem uma doença em fase terminal, a primeira coisa que essa pessoa quer é se reconciliar com a sua família? Né? Com os amigos. A primeira coisa, sabe por quê? Já acabou o tempo. Já não tem mais tempo para ficar perdendo tempo com coisas que não
não geram prazer, vida. Então, essa consciência vem de forma avassaladora e a gente quer falar, a gente quer pedir perdão. Então, irmãos, o que eu quero deixar de mensagem dentro desse contexto de hoje é não esperar o tempo mal para fazer isso. É fazer isso no tempo bom. É como Criar sábio, né? hábito, né? O hábito, isso é, o hábito torna a liberação do perdão natural. Quando a gente cria o hábito na nossa vida, né? A gente não espera o momento, não espera a época, é natural. A Bíblia fala que quem não tem sabedoria faz o quê, pastor? Peça a Deus que ele Dá A Bíblia não gratuitamente, ó, fala de assim, ó, graça. a Bíblia não fala assim, ó, quem tem inteligência peça mais. Não, a Bíblia fala quem não tem sabedoria peça que Deus concede. Então, a sabedoria nos faz o seguinte, nos diferencia o seguinte: o inteligente vai cair no buraco e vai sair do buraco, mas o sábio jamais cairá naquele buraco. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para lidar, trabalhar e as nossas emoções de maneira que a gente viva em paz, porque é possível ter paz. Amém. Parece uma utopia, mas é possível ter paz. Amém. Pastor, Amém. só para terminar a parte do lado de cá, e vou entregar para você levar aí, cheio da unção. Só- Só vou pedir licença rapidinho, mas eu vou ter que sair agora Pra pegar a grandona. a filhota. Não, só Vou ouça levar isso aqui, chequismo. pastor. Só você. Só ouça isso aqui. Só ouça isso aqui. O que é que a senhora adquiriu? Olha só. O pastor estava falando e eu estava aqui anotando. Sem perdão, não temos como ser inteligentes emocionais. Inteligência emocional só para quem é espiritual e cumpre aquilo que Deus orienta. Somos condenados, sem perdão, somos condenados a sermos dominados por nossas emoções. Nossa cognição, nossa inteligência pensa, eu quero essa coisa, mas a minha emoção me domina. Né? Vamos falar rapidão. A pessoa que fuma sabe que está se matando, mas ela não consegue, porque a emoção dela domina ela. Então, quando eu tenho capacidade de Deus, eu domino as minhas emoções e venço as minhas dificuldades, que me levam para o abismo. Terceiro, capacita-nos deixa eu ver. E quando você perdoa, quando você entra nesse contexto, você recebe uma capacitação a dominar as suas emoções e usar a sua cognição em seu favor. Então, é exatamente isso. É o Espírito Santo que nos concede essa condição. Mas para isso nós temos que deixar o orgulho de lado, jogar o orgulho no chão e sermos humildes. Humildes a ponto de ter que chegar ao outro, como a pastora aqui falou. Foi ela que errou comigo, foi ele que errou comigo, mas ainda assim eu estou indo até ele pedir perdão, imagine, né? Isso é de Deus. Pastora, que Deus abençoe e guarde aí a senhora no seu caminho aí, viu? Amém. Deus vai continuar abençoando vocês, o ministério de vocês. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. E teremos outras oportunidades, né? Amém. Isso. Viu? E que o Espírito Santo de Deus continue ministrando aí essa palavra. Então, abençoado, Amém. tá bom? Amém. Amém. Tchau, tchau. Pai. Deus abençoe. É com o senhor, pastor. Perdoe ela, porque a mais velha dormiu aula. na casa da amiguinha e tem aula agora de manhã. Ela vai correndo agora. Não corra, né? Não corra, vai na paz. Só retomando aqui, então, e agora eu estou sem minha costela, né? Então, eu vou tentar seguir no mesmo rumo, que eu fico com o coração partido. Eu vou entrar em alguns pontos aqui agora que justamente fala sobre isso, né? Então, o primeiro ponto que eu falei é que não tem limites em padrões para o perdão. Não tem, não existe. Aí a pastora falou algumas coisas aí, eu me lembrei dos irmãos que falam assim, eu já falei isso muitas vezes, viu, meus irmãos? Falei assim, eu não tenho nada contra essa pessoa, não. Fique tranquilo que não tenho nada contra essa pessoa, não. Né? Eu só não quero falar mais com ela, não quero olhar para ela, não quero vê-la, mas eu já perdoei. Irmãos, nós queremos enganar a quem, irmãos? Pelo amor de Deus, a quem queremos enganar? Né? Então, o segundo ponto que nos revela esse texto é o orgulho e falta de arrependimento sincero. 23 e 27 que nós lemos os versículos. Presta atenção. O homem da parábola, ele estava roubando do rei. E depois de uma auditoria contábil, seu crime foi revelado, seu crime foi descoberto. E o valor daquele roubo era muito grande. Porém, o homem pensou ser possível livrar-se dessa dívida e disse ao rei que seria capaz de saldá-la, caso ele tivesse o quê? Tivesse mais tempo. Nós vemos aqui dois pecados nesse homem. Primeiro, o orgulho
e a falta de arrependimento sincero. Aí eu linkei essa questão aí de tempo, né? Só deixa a hora final para poder pedir perdão. Olha a que ponto o orgulho leva a vida de uma pessoa, que ele só deixa para pedir perdão no momento do estado terminal, porque aí ele vê que não tem mais jeito, então não tem tempo para o perdão, né? Então, aquele homem, ele não estava com vergonha. Ó, presta atenção, ele não estava com vergonha por ter roubado o dinheiro, mas sim por ter sido o quê? Descoberto. Seu caso não tinha solução, exceto por um detalhe. O rei, e é isso que o texto nos ensina, que a pastora Dani falou, o pastor Tony falou, o rei era um homem amoroso e compassivo. Ele aceitou o prejuízo e perdoou o servo, mesmo ele estando errado. Assim o homem ficou livre e ele e sua família não seriam jogados na prisão. Irmãos, gravem uma coisa. Aos olhos humanos e perante as leis humanas, aquele servo não merecia ser perdoado. Perante os padrões estabelecidos pelo homem, aquele servo não deveria ser perdoado. Pelo contrário, ele deveria ser condenado. Ele deveria ser preso. Se fosse nos dias de hoje, até açoitado, morto. Só que o perdão, ele foi um ato do mais puro amor e misericórdia por parte do seu Senhor. O ato de perdão. Então, o orgulho e a falta de arrependimento sincero é o que está inserido, enraizado hoje nos padrões estabelecidos pelo mundo. É como eu falei, se a gente faz, a gente é rotulado como bobo, né? Mas se a gente não faz, o que é que está faltando dentro de nós? A presença do Paráclito, do Espírito que transforma. E a pastora citou uma coisa aí que eu chamo muita atenção. Isso, toda vez que eu converso com alguém sobre isso, eu falo dessas caixinhas que nós precisamos abrir e limpar algumas delas dentro do nosso consciente e subconsciente, que a gente carrega durante tanto tempo, né? E que isso machuca, a gente muitas vezes não percebe, mas está lá corroendo internamente, né? E você deixa aquela caixinha fechada, muitas vezes deixamos e não liberamos o perdão sincero, não liberamos o amor sincero. Então, irmãos, olha, faça um retrospecto aí, né, na sua vida. Venhamos a fazer, né? Vamos abrir algumas caixinhas, vamos tirar o orgulho, vamos nos arrepender de fato e vamos liberar o perdão. Então, esse texto nos ensina mais uma coisa: o arrependimento sincero e o orgulho. O orgulho, a soberba precede a queda. Isso tem derrubado muitas famílias, como a pastora falou aí. Então, famílias que vivem de padrões humanos. É só para agradar o padrão da sociedade. É só para agradar o padrão do outro. Não, nós temos que viver para agradarmos o padrão de Deus. E o amor de Deus, ele é imensurável, ele é incondicional. E nós precisamos abrir algumas caixinhas dentro de nós, nos humilharmos na presença de Deus, deixarmos o orgulho de lado e tratarmos algumas feridas. E muitas delas precisam de liberação de perdão. Cuidado com essa palavra que diz: eu já perdoei, mas não quero mais ver essa pessoa. Eu já perdoei, mas não tenho mais, eu não quero nem passar pela frente dela. Eu já ouvi muito isso, irmãos. A pastora falou uma frase aí que me chamou a atenção, foi mais ou menos o que eu disse no início. O perdão é quando você tem uma ferida e ela não dói mais, né? É isso mesmo? Foi isso mesmo, pastor? O perdão é quando eu lembro e não sinto dor. Lembrar sem sentir dor. Sem sentir dor. Perfeito. Então, cuidado com isso, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho nada, mas quando lembra, você sente dor. Faça aí, examina, pois, o homem assim mesmo e entra. Né? Eu faço esse trabalho em mim diariamente, irmãos. Não é fácil não, viu? Mas é necessário. Sabe por quê? Porque o terceiro ponto do versículo 28 a 34 dessa parábola, Jesus, ele é fantástico. Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Ele, em uma parábola, ele trata de coisas que são inerentes, totalmente ligadas ao perdão. Como eu falei, padrões e limites não tem, orgulho e arrependimento, e o terceiro é amor ao próximo. Versículo 28 a 34, porque isso é mandamento como promessa, irmãos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele é fantástico. Nessa parábola, ele pega Pedro assim e faz: Pedrão, olha aqui, toma aqui o pacote pronto. Então, olha só, vamos ler o texto? O servo deixou a presença do rei
Essa parábola é fantástica, irmãos. Jesus, ele é fantástico. Jesus é maravilhoso. Glória ao nosso Redentor. Amém. Então, o servo deixou a presença do rei e, posteriormente, encontrou quem? O seu próximo. Encontrou outro servo que lhe devia 100 denários. Um trabalhador comum naquela época ganhava cerca de 5 centavos por dia. De modo que essa quantia era insignificante se comparada que o primeiro servo havia roubado do rei. Ou seja, ele havia sido perdoado de algo muito grande, mas ele encontrou um outro amigo dele, um servo, um próximo, que lhe devia uma coisa assim, insignificante comparado ao que ele roubou do rei. E em vez... Era uma dívida até a 10ª geração. Pois é, perfeito, meu pastor. Então, onde eu quero chegar? Onde Jesus quis chegar? Olha, o amor de Deus para conosco na cruz, perdoa porque não sabe o que fazem, ele tem que ser vertical e tem que ser irradiado na horizontal. Porque quando nós recebemos esse amor, nós irradiamos esse amor no nosso dia a dia. É isso que ele nos ensinou. Então, em vez de compartilhar com esse amigo a alegria do perdão que havia recebido, o servo perdoado, ele maltratou o seu próximo e exigiu que ele pagasse a dívida. O segundo servo, ele usou o mesmo argumento que o primeiro havia usado com o rei. Ele disse, olha, tenha paciência comigo. Olha como Jesus ele é perfeito. Ele usou o mesmo argumento. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei o que devo. Ou seja, me dá mais tempo que eu lhe pagarei o que devo. Mas o servo injusto não estava disposto a conceder a outros aquilo que ele mesmo desejava que lhe fosse concedido. Irmãos, gravem mais uma coisa. Talvez, esse servo ele tivesse o direito legal de jogar esse homem na prisão. Legal. Como eu falei, padrões humanos. Mas ele não tinha o direito moral de não perdoar aquele seu próximo. Uma vez que ele havia sido perdoado, não deveria também perdoar seu próximo? Então eu vou trazer para nós. Nós podemos até ter o direito legal dos homens para não perdoar. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente não tem o direito moral de não perdoar, irmãos. Nós temos que perdoar. Porque esse amor, ele é imensurável, esse amor ele é infinito. Esse amor, ele não tem limites, não tem padrões, ele vence os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos orgulhos, soberbas, preconceitos. Mas o servo, quando nós voltamos para a parábola, ele condenou a si mesmo. Olha, irmãos, isso é profundo. Esse texto é um dos textos mais profundos que tem sobre o perdão. E nos traz ensinamentos sinceros, ensinamentos espirituais para a vida eterna. O servo condenou a si mesmo. É por isso que eu falei lá no início da reflexão que a gente pode tentar exercer uma humildade, tentar exercer alguma coisa, mas se não tiver o perdão, a gente não restabelece relacionamento, nem conserta relacionamento. E não é só relacionamento humano, não. É o nosso relacionamento com o Pai Celestial. É por isso que o texto diz, já te passo a palavra, pastor, é só para completar isso aqui. É por isso que o texto diz o seguinte, o servo condenou a si mesmo, exercendo justiça e jogando o amigo na prisão. Aí eu pergunto para cada um de nós, você deseja viver segundo a justiça? Perguntou o rei, como perguntou o rei nessa parábola, eu pergunto a cada um de nós. Então, o rei falou assim, então o rei disse assim, ó, vamos fazer justiça. Joguem este homem perverso na prisão e torturem-no. Farei com ele o mesmo que ele fez com os outros. Já pensou nisso, meu irmão? Se Deus fizesse com a gente o mesmo que muitas vezes fazemos com os nossos irmãos, e que muitas vezes fizemos e fazemos com o seu filho, quando damos as costas para ele, como negamos o seu nome, quando pecamos, quando não sentimos arrependimento. Então, cuidado. Porque muitas vezes, quando nós queremos exercer as justiças mediante os padrões humanos, nós estamos condenando a nós mesmos. Porque o nosso padrão, ele é o quê? Celestial. Então, amai ao próximo como a si mesmo. Pastora, me perdoe, pode falar. Não, tudo bem, pastor. Só queria contribuir da seguinte forma. O senhor falou muito bem aí que o perdão ele é vertical e depois ele acontece na horizontal. Nós queremos esse perdão, mas quando é a nossa vez de fazê-lo, não fazemos ou fazemos com restrições. E quando fazemos e não estamos no nível de tratamento intelectual mais avançado, ele não é um perdão integral. Então, ele não é um perdão.
E isso acontece nas diversas relações, familiares, amorosa, corporativa. E o que eu quero falar aqui é das emoções, dessa falta de perdão no ambiente corporativo, por exemplo. Eu vivi um tempo atrás uma situação de uma liderada que eu queria que ela fosse demitida. E eu fiz esse pedido à diretoria. O meu cargo podia chegar lá e pedir A cabeça. a desligamento. A cabeça, E é a isso gente aí. levou E a gente levou isso, e eu levei isso até a última instância, e a gente foi reunir, e foram nos apresentados pontos negativos e positivos, e a diretoria não fez, talvez naquele momento, porque não quisesse me dar total razão e quisesse, de repente, não aceitar tudo que eu estava querendo, tudo que eu estava pedindo. E aí, eu fui entender, aí os meus olhos começaram a olhar aquela situação de forma diferente. Começaram a olhar aquela pessoa de uma forma mais piedosa, de uma forma que comecei a enxergar quantas doenças, mazelas havia sobre aquela pessoa. O problema estava nela e não em mim. E só que eu entendi de uma maneira espiritual que eu também precisava de um tratamento, né? Já que a minha posição estava no nível maior, que, claro, tem situações que tem que haver e ocorrerá demissão, mas tem outras que é para tratamento antes disso, né? Então eu comecei a olhar de uma forma espiritual e vendo que aquela situação ali estaria para promover um aprendizado mútuo e depois um aprendizado compartilhado com toda a minha equipe. Hoje essa pessoa se mantém na equipe que eu trabalho, mas o comportamento é totalmente outro. Se essa pessoa sair, não sairá mais com mágoa de mim ou eu dela, mas ela sairá sabendo quão grande foi esse aprendizado, esse convívio, esse tratamento. E isso, o perdão submete muito. A gente às vezes quer perdoar, aí é como se, a gente imagina como se fosse apagar tudo aquilo, virar a página, começar em branco, uma nova história linda, e não é assim. O perdão, ele é contínuo, ele é doloroso, faz parte de um tratamento, e se a gente resolve respirar fundo e dizer assim, Senhor, mostra-me o que está além disso, você vai ver que o lado de cá merece misericórdia, como você também. Você erra e o outro lado também erra. E os dois estão ali, ó, se lapidando como um diamante bruto para sair uma pedra maravilhosa. É isso que o perdão promove. Um tratamento profundo, de maneira que eu posso contar as mazelas, os confrontos do passado e não me incomoda de forma alguma. Não tenho dor. Agora, tem um detalhe. O perdão, ele é trabalhado, ele libera, ele cura, ele transforma, mas não significa que você vai superabundar em amor por aquela pessoa. Mas também não significa dizer que você vai se ferir, magoar ou ressentir aquilo que passou. Não. Não, você pode não transbordar em amor, mas você não vai transbordar em ódio. Você só vai querer bem. Você sabe que o caminho dela é um, o seu é outro, e tá tudo certo. Cada um tem a consequência do que faz, é aquilo que merece. Eu Entende? vivo isso hoje, tá? Eu vivo isso hoje. Eu vivo isso hoje na minha vida. Eu também tenho paz. Era uma pessoa só, a problemática. Continua na minha equipe, não é mais uma pessoa problemática. Todos nós aprendemos a conviver, distraímos as coisas boas, continuamos tratando as coisas que não são boas, que não são corretas, são ruins, mas cada um tem a vida que merece, o resultado que merece. Eu estou em paz, acho que a outra parte também, e assim a gente vive e vai promovendo a cura e, acima de tudo, uma autoridade para falar de perdão, para saber o que é perdão, para experimentar, vivenciar o perdão. É uma ferida que foi estagnada e que não jorra mais sangue. Porque quando você tem uma relação dessa com uma pessoa, você dorme com ela, acorda com ela, quando ouve falar do nome dela, você perde as estribeiras, sabe? A emoção realmente está totalmente descontrolada. Não é? Quando você tem uma pessoa assim, que você tem raiva, tem ódio, que lhe maltratou, que você tem esse ressentimento, quando você ouve falar nessa pessoa, quando você pensa nessa pessoa, acabou. Acabou. Você perde o controle total. Isso está dentro da questão do orgulho, da arrogância, que implode as nossas emoções, né? E impede soberba, a ação né? de Deus na soberba. Imagine aí, né? Digamos, eu consegui pedir a cabeça e ela foi embora. Ó, como que talvez o ego ia ficar. Sabe o que é que ia acontecer? Uma implosão, porque é orgulho e arrogância. O senhor falou bem aí. A soberba precede
A honra. Não, a soberba precede a desonra e a destruição. Ah, sim, a A soberba. É a humildade que precede a honra. O pastor falou uma coisa que ativou um gatilho em mim, é verdade. Olha só, irmãos. E hoje, essa pessoa me reconhece como autoridade, como liderança bem estabelecida, como alguém que realmente faz a diferença e tem autoridade para comandar uma equipe. Hoje, essa pessoa reconhece toda a minha importância. Então, quando as emoções são bem tratadas, Deus não vai tirar você, às vezes, de uma situação de conflito. Ele vai te deixar lá para você ser tratado junto, para você aprender e talvez para você ser usado sobre aquela situação. Então, hoje, eu tenho um reconhecimento que se essa pessoa tivesse sido desligada quando eu pedi, talvez eu não tivesse o reconhecimento que eu tenho hoje. Não só dela, como de todos. Entendeu? Eu falei isso na primeira parte. Eu falei assim, ó, ao condenarmos um irmão, só o incentivamos a mostrar o que ele tem de pior, né? Mas ao criarmos um ambiente de amor e perdão, podemos ajudar a Deus a revelar o que há de melhor em nós e nesse irmão. Olha que coisa maravilhosa. Conexão correta, porque eu pensei exatamente o seguinte, ela, através de uma emoção curada, através de uma ação que o Espírito Santo fez na vida dela, dessa pessoa e das demais que fazem parte da equipe, fez com que ela pudesse extrair o melhor. Porque exatamente uma pessoa, quando tem suas emoções curadas, em Deus, você, nós conseguimos extrair da pessoa, do cônjuge, do colega de trabalho, das pessoas com quem se relaciona, você consegue extrair o melhor. E a sua autoridade, exatamente, ela flui de uma forma natural. Porque você, o que a Bíblia diz? A humildade precede a honra. E honra é a linguagem do reino, pastor. Bem como a moeda do reino é o sangue, a honra é a linguagem do reino. Amém, pastor? Perfeito, meu pastor. Só para concluir, então, essa mensagem dessa manhã, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu estou aqui com o barulho da minha terceira filhinha, tá? Me perdoe aí que ela tá latindo aqui como o quê? Vocês estão ouvindo aí, né? Ó, tá fazendo parte daqui do louvor. Tá dando glória a Deus. Pois é. A pior prisão do mundo, irmãos, é a prisão de um coração rancoroso e sem perdão. A pior prisão que tem na vida de um homem é essa. Se nos recusamos a perdoar os outros, nós tornamos-nos nossos próprios carcereiros. Lembre disso. E a causa dos tormentos que sofremos. Eu vou repetir para nós entendermos isso. A pior prisão do mundo é um coração rancoroso. É a prisão de um coração rancoroso e de um coração que não sabe perdoar. Porque se nos recusarmos a perdoar os outros, aí quer seja no ambiente familiar, que é o nosso mês da família, ou qualquer outro ambiente, nós tornamos-nos os nossos próprios carcereiros e a causa dos tormentos que sofremos. Irmãos, olha, vou dizer uma coisa aqui, e como a pastora e o pastor falou, isso é um exercício mútuo dos dois lados. Quando a gente começa a exercer isso dentro de nós, a gente vai tendo autoridade para poder tratar desse assunto. E algumas das pessoas mais infelizes com as quais me deparo no ministério e com as quais me deparei são as pessoas que são incapazes de perdoar o seu próximo. Eu vou repetir, irmãos. Algumas das pessoas mais infelizes com as quais me deparei no ministério são aquelas que foram incapazes de perdoar. São aquelas que foram incapazes de perdoar. Algumas, irmãos, quando nós voltamos para o texto aqui, né? Qual era o problema daquele homem? É o mesmo de muitos cristãos nos dias de hoje. Muitos cristãos professos. Né? Pessoas desse tipo recebem o perdão. Olha que isso aqui é profundo, eu vou pedir até para depois o pastor e a pastora comentar, porque isso aqui foi tudo o que eles falaram. Eles receberam o perdão, mas não experimentaram o perdão no mais profundo do seu coração. E assim, eles são incapazes de compartilhar o perdão com aqueles que os ofendem. Irmãos, quando vivemos apenas de acordo com a justiça, sempre buscando o que nos é de direito, nós condenamos-nos a viver numa prisão. Mas se vivermos de acordo com o perdão e com os padrões estabelecidos por Deus, que o primeiro é o amor,
compartilhando uns com os outros aquilo que ele nos deu de graça, nós desfrutaremos de alegria e de liberdade. Pedro, nesse texto, ele pediu uma medida justa. Ele pediu uma justa medida. O diálogo de Pedro foi isso. Olha, Pedro estava pedindo uma medida justa. E Jesus lhe disse, e está dizendo para mim e para você, para praticarmos o perdão e esquecer a medida, esquecer o padrão. Jesus, ele adverte nesta parábola que Deus não pode nos perdoar se não tivermos um coração humilde, um coração contrito e um coração perdoador. Irmãos, olha, eu vou repetir aqui, eu queria que você gravasse isso, porque eu gravo isso na minha vida constantemente e eu digo para os irmãos que não é fácil. Eu, o pastor Tony, a pastora Dani, a Rebequinha, minha esposa, aqui não estamos dizendo que é fácil, de maneira nenhuma. Mas é um exercício diário que devemos ter. Não basta, grave isso, não basta receber o perdão de Deus ou mesmo o perdão do nosso próximo. Devemos experimentar esse perdão em nossos corações, de modo a nos tornarmos humildes, mansos e clementes uns para com os outros. O servo desta parábola, ele não experimentou o perdão e a humildade de maneira mais profunda. Não. Simplesmente, ele ficou feliz por ter escapado de uma grande enroscada, de uma grande condenação. Só isso. O rei liberou o perdão. Vamos trazer para nós. Deus, através de Jesus, liberou o perdão para nós. É igual aquele servo, né? Só que a gente tem medo de ir para o inferno. A gente não tem o desejo, o amor de vivermos uma eternidade com Deus. O foco é outro, irmãos. Quando a gente recebe, a gente experimenta desse amor de Deus, o que paira em nossos corações é o desejo de estarmos próximos desse Redentor e de exalarmos esse amor verdadeiro que Ele nos deu para com o nosso próximo. Então aquele servo, ele só ficou aliviado por ter escapado da condenação. O arrependimento e o perdão nunca chegaram ao coração daquele homem. Nunca chegou ao coração daquele homem. Nunca ele experimentou o perdão e o arrependimento. E nós devemos fazer isso em nossos dias, em nosso dia a dia, irmãos. Eu vou só ler 2 textos aqui para não tomar mais o tempo, meu pastor. Eu resumi aqui só para poder encerrar minha fala. É por isso que eu falei que o tema é 70 vezes 7, a força e a grandeza do perdão, porque é força e grandeza. Eu vou ler só 2 textos aqui, porque eu acho que essa parábola ele é profunda. A gente ficaria aqui amanhã toda ou mais. Dá para uma jornada de pregação. Ensinamentos. Porque Jesus ele é fantástico, maravilhoso, é psicólogo dos psicólogos. Eu vou só ler 2 textos para encerrar e eu passo a palavra para o pastor e para a pastora para fazer os complementos. Efésios 4:32 fala: antes sedes para um com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ó, o que eu falei, né? Vertical, horizontal, experimentar o perdão. E Colossenses 3:13 fala o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Uau! Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. Não é fácil, mas é necessário. Então é o mês da família. Irmão, quer ter uma família estruturada? Quer ter uma família restaurada? Quer ter uma família na presença de Deus? Abra as caixinhas que estão lá fechadas há muito tempo. Vença o orgulho, vença a soberba, vença o arrependimento e crie hábito de perdoar. Crie hábito de perdoar, porque o perdão faz parte do nosso DNA, porque o nosso DNA ele é o amor, e o amor é imensurável, o amor é incondicional, o amor não tem limites e padrões, o amor não tem orgulho, o amor não tem soberba, o amor nos leva ao arrependimento e nos leva a amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, 70 vezes 7. A força e a grandeza do perdão nesse culto da família no dia de hoje.
Deus abençoe, meu Amém. pastor, minha pastora. Glória a Um Deus. prazer sempre estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Perdoe pela minha esposa ter saído, né? A gente Eita, não, preparou pastor. tanto, mas chocou o horário da mais velha. A mais velha dormiu, rapaz, na casa da amiguinha. Ela teve que buscar correndo agora de manhã, porque eu não aguento passar uma noite sem ela, não. Viu? Eu sou o pai o inverso. Minha esposa ela é mais tranquila. Eu fico ligando, mandando mensagem toda hora. Tá tudo bem? Já dormiu? Já tomou café? Já fez isso? Já fez aquilo outro? Eu sou assim. Mas é isso mesmo, pastor. O sacerdote é assim, né? E a gente fica realmente... Eu evito sempre o máximo de ter que viajar para trabalhar, para fazer uma coisa, ficar fora. Eu evito. Eu deixo de ganhar. Né? Como dela vai viajar, infelizmente, vai ter que passar uns dias fora e eu fico aqui mesmo sentido, mas faz parte, né? Pastor, eu vou comentar sobre o que o senhor falou. Os irmãos tenham paciência, irmãos, porque olha, isso aqui é chave. Você que está aí do outro lado, não se preocupe, porque você não sabe se você vai morrer depois do culto. Você não sabe. Se você morrer, morra com perdão, aí morra com Jesus. E fique com ele. Nem eu, entendeu, irmão? Deixa eu dar só minha contribuição, ok? Você pode... Vai. Ô, Glória! Olha, o pastor estava falando aí, o pastor Márcio estava falando aí, vou só ler mais 2 versículos, e veio, olha, irmãos, claríssima na minha mente, de que esse servo que recebeu o perdão e não o praticou quando teve a oportunidade, sabe quem ele é? A princesa. Somos nós. Somos nós, irmãos. Leiam esse texto depois de Mateus 18, 21, a partir do 21, porque ele retrata eu e você. Ele é a imagem, ele retrata, guarde Nem isso. pensei nisso, meu irmão. Pois é, guarde isso. Veio aqui agora no meu coração. Esse servo, esse rei bondoso, generoso, que a Bíblia diz, é o Senhor Jesus. Quando vamos a Ele, confessamos a Ele as nossas dívidas, Ele nos perdoa. Vai em paz. Quando a gente recebe do vertical, que a gente pode fazer para o horizontal, a gente não faz. A gente faz exatamente o que esse servo, que acabou de ser perdoado pelo rei, faz com o seu conservo. Faz com quem lhe devia. Esse retrato, irmãos, somos nós. Está falando de nós. Então, faça sua reflexão individual nessa manhã. Se você tem sido esse servo, e mude rápido. Mude rápido, corrija rápido. Identifique rápido. Porque você não sabe, como bem disse o pastor, que horas o seu rei te chamará para um juízo, uma prestação de contas final. Então aqui eu encerro também a minha participação nessa manhã de culto da família. Glória. Amém, irmão. Que forte, hein? Forte demais. Foi a cereja do bolo. E a outra filha aqui, ó. A parte da família aí reunida, né, pastor? É bem como Barrabás. Quando Barrabás foi solto, a gente ficava com raiva de Barrabás, fica com raiva desse servo aí que foi perdoado e que ele chegou lá diante do outro que devia pouquinho e ele chega lá e prende o cara e maltrata dessa forma, fica com raiva dele. Você está tendo raiva de você mesmo, porque isso representa a mim, representa você e cada um de nós que estamos aqui. E o que eu queria comentar, pastor, sobre o que o senhor falou, comenta aí, uma coisa, pastor, que nós temos que ter, quando nós temos isso, principalmente com Deus, é gratidão. A gratidão, ela é uma coisa que só quem tem é uma pessoa de alta performance. Uma pessoa de alta performance é uma pessoa que está perto de Deus. E quando você está perto de Deus, você tem vida e abundância. Por isso diz, eu vim para dar vida e vida e abundância. O diabo vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida. Então você tem que escolher. Aí quando você é grato, dos 10 leprosos só voltou um. E por gratidão ele recebeu o quê? Salvação. Esse servo aí que foi perdoado, ele é como todos nós, sabidinho. Eu vou para a igreja porque quero receber a minha bênção. Recebe a bênção, recebeu o dinheiro na conta, recebeu o carro novo, recebeu o contrato da casa nova, do financiamento. Você tirou de cima de suas costas aquele peso que trazia dor, que trazia preocupação, estresse. Aí você, e aí agora você está aliviado e o outro que está ali morrendo, você não ajuda. Pastor, crescer e contribuir. Crescer vertical, contribuir horizontal. Sempre crescendo, contribuindo. Aquele servo cresceu.
mas na hora de contribuir, porque a bênção que o senhor tem, não pense que é por causa do senhor, não. É porque Deus quer te usar para contribuir, ó, e dar para os outros, ó. Abençoa demais. E na hora que você contribui, Deus te enche, Deus manda mais de forma recalcada, sacudida, transbordante. É por isso que tem gente que recebe salário e retém. Não dizima, não oferta, não faz nada, não está preocupado com os outros, se está passando fome, se não está. Mas no reino de Deus é assim. Eclesiastes 11 fala para que a gente possa dividir. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, com 8, com 10, com 11, porque não sabe qual é o problema que virá sobre a terra. Então, o reino de Deus, nós temos que ser assim. Nós temos que ter de Deus a gratidão daquilo que Deus... Amar, pastor, Deus vai lhe dar outras coisas, Deus vai abençoar você de forma exponencial, porque Ele sabe que você não vai reter, porque Ele sabe que você não vai levar isso para o coração, porque Ele sabe que você tem a essência dele, e todos que estiverem perto do Senhor serão abençoados, serão aliviados. Nós precisamos ser esse alívio para aqueles que chegam perto de nós, para aqueles que... Alívio, você pode abençoar monetariamente, você pode abençoar como eu sou psicólogo, fazer um tratamento com alguém que não pode pagar, fazer alguma coisa com alguém, ajudar um tempo de recuperação, enfim, fazer a diferença. Contribuir. É isso que nós temos que fazer, pastor. E o perdão, quando você perdoa, você recebe isso e vive isso de forma intensa e plena. Entendeu, meu pastor? Cereja É do gratidão. bolo. A gratidão, você vai querer ser recíproco. Você é recíproco para comigo que te abençoou, recíproco para com os outros que estão perto de você, para alguém que fez alguma coisa que te ajudou, e principalmente para Deus que te abençoa de uma forma abundante. Então, quando você tem reciprocidade assim para Deus, você vai abençoar todos que chegarem perto de você. E isso é gratidão, isso é coisa de Deus, isso é coisa de quem é de Deus e quem pratica a palavra do Senhor. Quem é grato, pastor, prospera e tem uma mentalidade de riqueza, que não é riqueza por conta de dinheiro. O dinheiro é consequência, é uma das coisas que compõe a riqueza. Perfeito, Amém, meu pastor? pastor. A pastor está Amém, falando perfeito. você, você quer falar? Não. Isso é a cereja do bolo que vocês falaram aí Amém. para finalizar. E só quero dizer o que eu falei ontem aqui nas 22 horas na oração, que eu ouvi do pastor Edinaldo, né, que me chamou muita atenção. Ele falou com muita propriedade, e o pastor Tony falou, e agora mais ou menos a mesma coisa, né, em outras palavras, e que tem essa questão de... Tem muitos que vão à igreja buscar as bênçãos do Senhor e não o Senhor das bênçãos. Porque quando a gente busca primeiro o Senhor das bênçãos, as bênçãos são nos dadas automaticamente, a gente consegue distribuí-la da maneira que Deus nos ensinou. Porque o que correm atrás de nós. Perfeito, perfeito, minha pastora. E aí o pastor Edinaldo falou o seguinte, ele falando sobre Israel, sobre esse conflito, eu já estou entrando em uma outra celeuma aqui, mas é só para fazer a conexão. Né? E ele falando o seguinte, olha, o pastor perguntou para ele, quem vai subir? Não é a igreja? Ele falou, não, quem vai subir é a noiva. Aí ele falou, não, então me explique. Ele falou, porque igreja, quando você fizer o censo, tem muitas igrejas identificadas. Aí ele falou, mas como? Porque só você volta lá, eu sou cristão, eu sou religioso, eu sou evangélico, então, para descobrir, né, a igreja, assim, o religioso, o censo está aí. Mas a noiva é aquela que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro vivo de Israel. É essa que vai fazer parte das bodas do Cordeiro, é essa que vai fazer parte do arrebatamento. E a noiva, ela sabe perdoar. A noiva, ela é grata. Por quê? Porque ele tem a essência do noivo na sua vida, do sangue do noivo na sua vida. Era só para fazer essa conexão com a palavra do pastor e da pastora aí, para a gente fechar, né, essa palavra com essa cereja do bolo. Então, 70 vezes 7, a força e a grandeza do perdão. A pastora Dani falou ali daquele texto, é isso aí, perfeito. Jesus é psicólogo, irmão. Ele escreveu para a gente, para mim e para você, ele é maravilhoso. Esse texto estava reservado para mim e para você nesse dia de hoje, para o mês da família, porque hoje o maior centro de falta de perdão, eu não estou falando estatisticamente não, que eu não conheço, estou falando pelo meu histórico ministerial. As maiores pessoas que eu atendi, a maior quantidade de falta de perdão está dentro do seio familiar. Eu acredito que isso seja generalizado.
Exatamente isso, pastor. E quando a gente está trabalhando, está nessa jornada aí de restauração da identidade, isso perpassa principalmente, exclusivamente pelo seio familiar. O processo de restauração, de ministração, vem a partir justamente de um perdão familiar. Pai, mãe, irmãos, pessoas que fizeram parte do contexto do crescimento da vida, da infância, de tudo isso. Isso aí é uma coisa que é fantástico e gera restauração e nos traz justamente a condição de ter uma vida abundante. Através do perdão. Então é isso aí, pastor. Então vamos encerrar por aqui, por hoje. Nós já temos aqui mais ou menos, são 11h20, né? 1 hora e 20 minutos. Mas glória a Deus por isso. Vamos orar, finalizar. E agradecer a todos os irmãos que estão aqui. Pois nós estaremos trabalhando esse tema esse ano, esse mês todo. Durante a semana também nós estaremos trabalhando a questão da identidade. Peço para os irmãos que estejam junto conosco, porque é um conteúdo que, com certeza, vai abençoar e libertar muitas vidas, vai levar você a um nível de vida espiritual totalmente que você nunca alcançou na sua vida. Amém, Amém? pastor. Obrigado pela Vamos orar? confiança. É um prazer, pastor Tony, pastor Dani estar aqui. É uma honra. Nós temos uma aliança, né? Uma aliança de Deus e uma aliança de amizade que eu carrego com muito carinho e orgulho no meu coração. E para mim é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com os pastores, estar aqui com os irmãos. Beijo no coração. Obrigado. Deus abençoe grandemente. Shalom. Shalom. A recíproca é verdadeira, meu pastor. Pedir a pastora para orar? Amém. Eu posso dar um aviso, né? Pode, pastor. Irmãos, queria avisar vocês que a partir de hoje as lives não ficarão mais salvas. Portanto, essa live de hoje deve ficar somente até a noite, depois ela será retirada. E aí, para você fazer parte desse maná, você esteja conosco durante os horários dos cultos. Aos domingos, a partir das 10, às terças, a partir das 21 e às quintas, às 21 também. Então, se esse maná te alimenta, se te edifica, se tem sentido para você, esteja conosco ao vivo, porque elas ficarão disponíveis Só 24 por horas. algumas horas e depois é tirada do ar. Tá bom? Só 24 então, horas. Avisa para quem quer que esteja, vem participar com a gente, porque não fica salvo. É um maná da hora. Deus, quando enviou o maná para alimentar o povo no deserto, disse para não guardar. Comam, se satisfaçam, se alimentem, se edifiquem, mas não guarde para outro dia. As lives não ficarão mais salvas. Amém. Oramos, pastor. Pode orar. Por favor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse maná dessa manhã, Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque a tua palavra edifica, salva, cura e restaura, Senhor. Famílias, homens e mulheres que precisam do teu amor, porque precisamos dizer que a tua graça nos basta, Senhor. E queremos dizer isso em verdade, Pai. Deus nos dá uma manhã, um domingo diferente na tua presença. Visita de maneira especial cada lar que conectou com a gente nesta manhã, Senhor. Visita os corações também e faz o impossível que só o Senhor pode fazer. Para que o nosso testemunho impacte outras vidas, Senhor, e reconheçam que só o Senhor é Deus. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Muita força aí. Semana de vitória, pastor, para o Senhor e todos os irmãos que estão juntos conosco e todas as famílias aqui representadas. Shalom. Shalom. Deus abençoe, pastor. Obrigada. Amém, pastor. Pastora. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.